Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui, o professor Paulo Alexandre. Estamos juntos para mais uma aula, a nossa terceira aula sobre literatura, né? Encerrando aí este ciclo das origens europeias e hoje chegando à fase chamada de classicismo. Essa fase, que é também chamada de renascimento, a gente vai entender todo esse contexto, né? Esse famoso contexto que é visto antes do assunto quentismo, para que você chegue no entendimento e perceba as influências, né, destas fases que não aconteceram em nosso país. Por quê? Porque nós só fomos, né, achados ou de modo comum aí descobertos no século XVI e todas essas fases elas vão, né, de modo formal até o século XV. A fase clássica ela avança assim, um pouquinho ela vai até o século XVI, mas Idade Média a gente não teve no nosso país, né? E aí a gente passeou, fez esse, né, longo caminho aí dessas origens, passando pelo trovadorismo, humanismo e agora na fase clássica, certo? Então a gente faz esse passeio simbólico, antiguidade clássica, Idade Média e era, né, clássica, passando aí e percebendo, notando, né, as influências artísticas, culturais, né, filosóficas e econômicas, por que não científicas, né, diante do nosso contexto da literatura. Ok, pessoal? Então a gente tem aí a nossa aula, a terceira aula com a fase clássica. Ok? Muito bem, então já estou aqui diante dessa escultura belíssima, né, pessoal? E já quero começar falando, pontuando para você a questão desse tempo da fase clássica. Então a gente tem aí esse século, do século XV ao século XVI, a gente tem essa linhagem aí de tempo, ok? Entra na fase clássica, certo? Lembrando que nós vamos ter aí esse, né, princípio básico dessa fase, que é essa busca pela beleza, harmonia e pelo equilíbrio, né? Então a gente tem aí uma obra que é vista como clássica, que serve de influência para muitas coisas até hoje. No clássico não se mexe, né? Então a gente tem aí esse princípio básico, né? Então tudo mais claro, tudo mais harmônico, esse contexto totalmente equilibrado e perfeito. Então isso a gente tem dentro desse mundo aí do classicismo, ok? Então, quando vocês já devem ter ouvido isso muito bem, que uma obra clássica, por quê? Porque é um molde perfeito, certo? Então a gente tem isso por esse entendimento aí desta base, certo? Então a gente vai ter isso aqui. Bom, outra coisa importantíssima que a gente não pode esquecer é a questão da valorização da racionalidade. O que é que vai ser isso? A questão da razão. Então, o homem aqui, então a gente passou antes pela fase do humanismo, então que já tinha esse foco do antropocentrismo. Então, isso aqui também, gente, continua, ok? Então, a gente vai ter esses valores e esses ideais sendo, né, postos, né, colocados para fora pela questão da famosa razão de modo simbólico, tendo aí também a figura do homem como esse centro do mundo. A igreja aqui a gente não tem tanto mais esse domínio, ok? Então a gente já começa uma evolução, até porque a gente vai ter nesse tempo certo mudanças que até então já foram muito significativas no humanismo. Então isso aqui, gente, continua, certo? Então o tempo todo. Então nós vamos ter isso, a razão e a questão do homem aí como o centro do mundo, certo? Bom, e aí, como eu falei que eu estou diante aqui desta, né, escultura, gente, então a gente tem aí o último tópico, a questão da mitologia grega, certo? Então, na verdade, a mitologia greco-romana, então a gente tem Grécia e Roma, não é verdade? Muito bem, então eu tenho aqui já esta imagem belíssima, né, para simbolizar Roma, né? Então, nós vamos ter aí o Coliseu, certo? Um monumento importantíssimo para que vocês aí tenham essa simbologia mitológica. Claro que a gente tem, né, primeiro essa é, divulgação, vamos assim falar, desse contexto mitológico grego, mas Roma também tem, certo? Por isso que a gente tem aí essas mudanças de um deus, né, os nomes. Então, são dois nomes, às vezes, para o mesmo Deus, né? Então a gente tem aí, ó, o Coliseu. E eu trago também, claro, o monumento falou em Grécia, a gente lembra assim dessas colunas e tal, a questão aí do Olimpo, dos deuses, né? A morada dos deuses chefiada aí por Zeus, né? Que vai ser chamado de pai dos deuses, de chefe dos deuses, certo? Então a gente vai ter isso
Aí também, que coisa linda, né? Essa arquitetura, gente, grega, muito bacana. Então a gente vai ter esses ideais aí, né? Totalmente clássicos, ok? Resgatando a antiguidade. E nós vamos ter como tema assim básico a questão mitológica, que é importantíssima aqui dentro desse assunto, ok? Muito bem. Então agora a gente tem aqui ó, uma outra imagem, uma pintura, vou aqui me colocar junto dela também, que é o nascimento de Vênus. Vênus que é chamada de Afrodite, a deusa do amor e a deusa da beleza, acompanhada aí por um anjinho que vocês conhecem muito bem, chamado Cupido, né? Então a gente tem esta pintura, a gente só apaixonado. Então o nascimento de Vênus, né, do Sandro Botticelli, é um exemplo aí típico, né, muito comum falando sobre a fase clássica. Vejam a harmonia, tudo se encaixa perfeitamente, o equilíbrio das coisas, tudo colocado, né, muito bem, certo? E tudo harmônico, certo? Então tudo se casa, tudo se comunica de um jeito bem simples que flui. Né? Então tá aí esse exemplo que eu acho que vocês também já devem ter visto. E nós temos inúmeras, né, releituras deste quadro, ok? E o quadro original é esse, claro. Então tá aí, Vênus, ok? A deusa do amor. Então, como eu falei, a gente vai ter esses dois nomes. Por quê? Porque a gente pega esse aspecto mitológico, né? Como eu disse, tanto da Grécia quanto de Roma, né? Então nós temos aqui, ó, passeando pela tela, né? A questão do mar, a concha, né? Vejam aqui, ó, né? Alguns símbolos da nossa flora, ok? Esses seres aqui, gente, mitológicos que voam, dá uma noção de movimento, ok? Então, quando a gente fala nessa fase clássica, a gente vai ter, claro que além de outras telas, né, a questão aí do nascimento de Vênus, que é muito, muito falada, muito famosa, assim também como aquela tela da Mona Lisa, certo? Então, belíssima esta pintura, ok? Bom, aí a gente entra também, né, neste nomezinho chamado Renascimento, que faz parte desta clássica, no caso, desta fase também, né? A fase clássica. Então, esse nome Renascimento, não fiquem pensando, ah, é o renascer. Tudo bem, de modo literal, mas aqui no caso vai ser essa passagem deste tempo, né, da fase média para a fase clássica, a fase moderna, ok? Então, nós vamos ter todo esse certo contexto dessa valorização, né, deste fomentar, deste aguçar de, gente, cultura, ok? Então, mudança, avanço, certo? Progresso, né? Então, a arte aí cada vez mais florescendo, resgatando valores, fazendo algo novo, evoluindo. Então, a gente tem isso dentro deste nomezinho, dentro deste contexto clássico que é visto, sim, como este nome, como esta fase chamada de Renascimento, certo? Que é muito forte também. Bom, ao fundo eu tenho aqui também uma imagem totalmente clássica. Vejam, coisa limpa, clean, equilibrada, harmônica, perfeita, né, pessoal? Por quê? Porque no clássico não se mexe, é um molde, né? Então a gente vai ter aí este exemplo de influência maior para o mundo, certo? Então são obras aí renascentistas, clássicas, né? Desse tempo do século XV, século XVI, ok? Muito bem aí. Bom, aí nós temos aqui agora, eu estou também passeando para falar dos autores desta fase. A gente tem aí o Dante Alighieri, que é um autor clássico italiano, e ele vai ter uma obra chamada A Divina Comédia. Eu tenho aqui todas as partes da obra. Então a gente tem um livro com várias partes. Então, a parte um a gente tem aí Inferno, que é muito falada e é muito conhecida. Depois, o Purgatório, e por último, a questão do Paraíso, ok? Então, a personagem acompanhado de um importante filósofo, Vigílio. Então, eles vão aí passear por estes espaços, ok? E mostrando toda, desde a questão é, podre, nojenta do homem, né, com os seus, né, famosos pecados, até ele atingir o, né, paraíso. Então, tem uma história, né, muito bacana, é uma obra, assim, fantástica, certo? E está aí dentro desse, né, contexto, gente, clássico, ok? O segundo nome que eu tenho aqui, claro que esse vai ser mais, né, conhecido, é o William Shakespeare, certo, pessoal? Então, eu, claro, quis aqui colocar a obra Romeu e Julieta, porque todo mundo conhece o mundo inteiro. É uma fama aí
mundial. Então, Shakespeare também visto como o pai do teatro inglês, obras que influenciaram e influenciam até hoje, ok? Então, a gente vai ter aí dentro do mundo clássico também um grande nome, que é Shakespeare, né? Com certeza você aí já deve ter ouvido falar. Muito bem. Bom, e agora eu tenho, né, falando sobre Portugal, Luís de Camões, com essa obra aí, Os Lusíadas, né, pessoal, que vai falar sobre a viagem de Vasco da Gama às Índias, ok? E a gente vai ter ele aí também dentro desse certo contexto do, né, classicismo. Então é isso que o livro coloca também, porque ele fala sobre Portugal, porque a gente foi, né, colônia até o século XVIII. Então a gente tem essas influências assim, totalmente portuguesas e até então porque, como eu disse, a gente não teve essas fases no nosso país, né? Então a gente tem ele sim, né, Camões, que é também gente conhecidíssimo. Então, no clássico não se mexe porque eles, todos eles aí, além desses nomes, vários outros aí que influenciaram esse mundo artístico literário. Ok? Muito bem. E aí, eu já convido, né, você, porque a partir de agora a gente finaliza essa parte das origens europeias e a gente parte nas próximas aulas para o nosso, né, contexto brasileiro. Então a gente começa aí falando do quinhentismo, 1500, achamento do Brasil. Vocês vão tirar da cabeça essa noção de descobrimento e vão entender o porquê de tudo isso. Certo? Aqui e até mais.